Vamos lá, pessoal, aulas 9 e 10. Agora nós vamos falar de lugar do crime, nós vamos falar das imunidades, imunidades diplomática, imunidades dos parlamentares, nós vamos falar das frações não computáveis da pena, início de cômputo da pena, previsão especial lá do artigo 12, finalzinho do Código Penal. Vamos contextualizar tudo isso daí? Galera, vou começar aqui, já estou com a minha colinha. Artigo 6º, lugar do crime. Nós vimos que o tempo do crime ele é analisado no momento da conduta. Conduta eu já falei para vocês que tem que puxar duas palavras na mente, ação e omissão. Lugar do crime adota a teoria da ubiquidade ou teoria mista, ou seja, considera-se lugar do crime tanto no momento da conduta quanto no momento do resultado. E para que essa diferenciação? O tempo do crime, você vai analisar a responsabilização do agente que praticou o fato e analisar qual norma será aplicável para aquele fato. No lugar do crime, você tem a análise de competência de quem irá julgar aquele fato, de qual legislação se aplica àquele fato. Então, por isso é importante você distinguir bem o porquê do tempo do crime e o porquê do lugar do crime, tudo bem? E aí aquela mnemônica básica que já está para vocês na apostila: luta, lugar, teoria da ubiquidade ou mista. Tempo, teoria da atividade. Avançando um pouquinho aqui, galera, vocês têm essa questão da extradição. O que é extraditar alguém? Extradição. Extraditar é você entregar uma pessoa para ser processada no estrangeiro ou para cumprir pena se ela já foi processada e condenada no estrangeiro. Então, esse é o foco da extradição. Vamos supor que um americano está aqui no Brasil e os Estados Unidos eles pedem para que o Brasil extradite aquele americano, porque lá ele praticou determinado crime e precisa ser julgado lá. Ou lá ele já foi julgado e condenado e precisa cumprir a pena lá. É o caso recente, famoso que nós tivemos do César e Battisti. Lembra? Envolvia o STF, envolvia o presidente Lula, enfim. Mas só para vocês entenderem esse lance da extradição. Quando que acontece essa extradição? Quando já tem um prévio pacto, um prévio tratado entre os países, ou quando os países aqui, eles prometem uma reciprocidade. Vamos supor que não existe entre Brasil e Estados Unidos um tratado de extradição entre brasileiros e americanos para serem responsabilizados criminalmente caso haja necessidade. Aí, se tem um americano aqui no Brasil e os Estados Unidos quer esse americano para processar ou para cumprir pena lá, eles falam para o Brasil: Brasil, não temos um tratado, mas a partir de agora vamos combinar que se tiver um brasileiro aqui e vocês nos pedirem, a gente também extradita para vocês. Então esse é o acordo que é feito naquele caso, já que não existia anteriormente um tratado falando sobre o tema. O detalhe aqui é o seguinte, galera, pegadinha de prova: não se extradita brasileiro nato, mas se extradita brasileiro naturalizado. Em quais circunstâncias? Em duas circunstâncias. Se o crime comum praticado por essa pessoa for antes da naturalização, ou se ele pratica o tráfico de drogas antes ou durante ou depois da naturalização. Crime comum é só se for antes, tá? Então vamos lá. Um americano veio para o Brasil. Antes de se naturalizar brasileiro, ele praticou um crime lá nos Estados Unidos. Depois ele foi naturalizado brasileiro. Neste caso, um crime comum antes, um homicídio, por exemplo, nos Estados Unidos, ele pode ser extraditado, mesmo sendo um brasileiro naturalizado. A regra é que não extradite nem brasileiro naturalizado, salvo se ele praticou um crime comum antes da naturalização. Brasileiro nato não extradita de maneira alguma. Segundo passo para se extraditar um brasileiro naturalizado: se ele pratica tráfico de drogas, antes ou depois da naturalização. O americano veio para o Brasil, se naturalizou brasileiro, passou a fazer tráfico internacional e lá nos Estados Unidos praticou tráfico, veio para o Brasil. Os Estados Unidos vai poder pedir essa extradição e o Brasil vai poder extraditar este brasileiro naturalizado. Então, se for crime comum, antes da naturalização. Tráfico de drogas, antes ou depois da naturalização, o Brasil vai extraditar.
Avançando um pouquinho para as imunidades diplomáticas. Galera, imunidades diplomáticas, olha o nome, diplomática, diplomata. E aí eu vou escrever isso no quadro para vocês. Faz tempo que eu não escrevo no quadro, eu sei que vocês estão com saudades. Vocês preferem que eu escreva no quadro? Escreve para mim, vai no Instagram, @Thiago César Capitão, com TH, e vê, dá a opinião de vocês. Vocês querem que eu escreva no quadro ou vocês preferem que a gente faça aula mais falada? Mas ó, a mnemônica CDE, alfabeto, tá bom? CDE. Aqui é o cônsul, aqui é o diplomata e aqui é o embaixador. Embaixador. Esses aqui, diplomata e embaixador, imunidade diplomática. Esses dois aqui, o D e o E, eles têm essa imunidade sempre. Agora o cônsul não. O cônsul não. Então o C não tem sempre essa imunidade. Eu vou explicar para vocês aqui, ó. Por que existe a imunidade? Porque ela tem relação com a soberania das nações, tem relação com as prerrogativas do cargo, tem relação com respeito ao próprio Estado. Se vem um diplomata, um embaixador aqui de outro país no Brasil, ele vem em nome do Estado estrangeiro praticar os atos. Então, por isso que ele tem imunidade penal para prática de determinados atos aqui, que podem ser considerados crimes aqui, mas aqui ele não será responsabilizado. Ele vai ser responsabilizado lá pelo país dele, tudo bem? Então, tem dois códigos aqui que são importantes, o código de Bustamante, que ele é lá de Havana, e o código de Viena, que é o Tratado de Viena, que é o Tratado dos Tratados aí que veio depois. Então, essas duas normatizações internacionais, os países aderem a esses tratados e aí eles trocam essa reciprocidade, né? Há essa reciprocidade para que haja esse respeito. Justamente para isso, não é um privilégio, mas é para que haja o desempenho das missões em caráter de representação dos estados. Essa é a principal justificativa para que haja essas imunidades. Agora se liga nas imunidades aqui, ó, diplomata e embaixador. Cuidado com uma pegadinha aqui que eu já vou começar por ela. Servidores domésticos dos embaixadores e dos diplomatas não gozam da imunidade. Servidores domésticos, mesmo que do país do diplomata, do país do desembargador, não gozam dessa imunidade. Então, quem tem imunidade? Os agentes diplomatas, os embaixadores, secretários, o pessoal que trabalha na embaixada, funcionário da embaixada que faz o serviço mesmo de representação do Estado, que está ali atuando para fazer esse trâmite do diplomata, do embaixador, esses têm. A família dos diplomatas, mesma coisa. Funcionários de organizações internacionais, só no desempenho das suas missões, só em serviço. Olha a pegadinha aqui. É bem semelhante ao cônsul, tá bom? Então, funcionários de organizações internacionais, como a ONU, como a OEA, como a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, como a OTAN, é uma organização internacional. Agora, se um membro da ONU está no Brasil de férias, passeando com a família e pratica um crime aqui, ele não tem imunidade. Não tem imunidade. Tudo bem? Um diplomata e um embaixador, de férias ou não interessa. Se ele está aqui como embaixador, independente do ato dele ser ou não de serviço, ser ou não missão dele, ele tem imunidade. O funcionário das organizações internacionais, o membro das organizações internacionais, só se estiver em serviço ele tem imunidade diplomática. E o chefe estrangeiro e a sua comitiva. Quem que é chefe estrangeiro? Chefe de Estado, chefe de governo. Então, o primeiro-ministro da Inglaterra, o presidente da Espanha, o presidente da Alemanha, chefe de Estado. Ele e a comitiva aqui no Brasil gozam de imunidade também. Empregados particulares eu já falei, tá, pessoal, que não gozam. Então, tem uma particularidade aqui, ó, que está bem ligada à prerrogativa, quando a gente fala de imunidade. Não é um privilégio pessoal.
é uma prerrogativa da função. Ou seja, você traz garantias para que determinadas pessoas, representantes do Estado, possam exercer determinados papéis com tranquilidade, com mais autonomia. Então, por isso, essa ideia de prerrogativa é igual à prerrogativa que existe dos nossos parlamentares, que nós vamos falar ainda nessa aula. Tá bom? Essa é a ideia de prerrogativa, não é um privilégio, mas sim uma prerrogativa. Se ela é usada corretamente ou não, aí nos convém fazer um debate mais profundo. Mas se liga numa coisa aqui, ó. A embaixada americana no Brasil não é extensão do território americano aqui. É território nacional brasileiro. Assim como a embaixada brasileira nos Estados Unidos não é extensão do território brasileiro lá. É território americano. E mesmo assim, galera, mesmo sendo território do Brasil aqui, da embaixada americana aqui, é território brasileiro, mesmo assim há esse respeito. Há esse respeito. Justamente porque é uma prerrogativa das funções do Estado que vem lá do Código de Bustamante e depois da Convenção de Viena. Beleza, galera? Agora olha isso aqui, ó. Os agentes diplomáticos que possuem imunidade diplomática, eles não podem ser presos, não podem ser conduzidos para a delegacia, não pode acontecer nada, nem se estiverem em flagrante delito de crime inafiançável. Mas o que eu faço? Existe um procedimento operacional padrão, você faz cessar a conduta criminosa. Exemplo, o embaixador americano no Brasil está matando uma pessoa na rua. Está efetuando disparos, efetua 1, 2 disparos, erra, a pessoa sai correndo, você chega com a viatura, você faz o quê? Nada. Você vai recolher, fazer cessar aquela conduta, resguardar a vítima da pessoa, colher os dados do embaixador, do diplomata, tchau, obrigado, vai embora. A partir daí, essa documentação segue cadeia de comando e vai chegar nos Estados Unidos, tá bom? Mas não tem nenhum tipo de sanção penal no Brasil para estes agentes diplomáticos, embaixadores, sua família, sua comitiva, funcionários da embaixada, tá bom, galera? Esses que têm essa imunidade. Diferente os dos cônsules. Cônsul só tem imunidade se estiver atuando aqui, ó, em razão da função, ou se ele praticar algum crime funcional, porque o trabalho do cônsul ele é um trabalho mais burocrático, não é um trabalho que envolve a soberania dos estados, as relações entre os estados. É um trabalho mais burocrático. Um cônsul brasileiro nos Estados Unidos cuida da parte dos brasileiros lá, documentação, essa parte burocrática que existe. Então, esse trabalho dele não tem tanta proteção assim, não exerce, não exige tanta prerrogativa. Só se ele cometer um crime funcional, como cônsul, ou se ele estiver no desempenho da função. Aí ele goza da imunidade. Caso contrário, não. Chegamos em imunidades parlamentares aqui, aí nós temos que distinguir imunidade material e aí algumas outras espécies aqui, como a processual, enfim. Vamos começar pela material? Deixa eu tomar uma água aqui para acalmar o coração. O que é imunidade material, pessoal? Nós estamos falando de deputados federais, deputados estaduais que têm a mesma prerrogativa e senadores. Tá? Então, deputados federais, senadores e deputados estaduais possuem a mesma prerrogativa no território nacional, diferente de vereadores. Vereador só tem imunidade material dentro do seu município e se tiver o nexo funcional ali da imunidade. E o que é imunidade material? São as palavras, opiniões, votos. Por isso que nós vemos vários políticos falando um monte de bobagens, deixa eu corrigir, falando um monte de impropérios, ameaçando, xingando, difamando determinadas pessoas ou outros políticos, porque eles gozam da imunidade material, artigo 53 da Constituição. Não responde nem civil e nem penalmente, pelas palavras, pelas opiniões e pelos votos. Beleza? A apostila de vocês não traz os pormenores, as decisões da jurisprudência, vamos focar só nisso. Agora, imunidade processual ou a formal. Nós temos a material e agora a processual formal.
Garantia contra a instauração do processo. Galera, isso daqui está errado, tá? Esse aqui está errado. Não é contra a instauração do processo. O processo ele é instaurado quando há o recebimento da denúncia. Então já iniciou o processo. Só que, recebida a denúncia no Supremo Tribunal Federal, do deputado estadual, do deputado federal ou do senador, recebida a denúncia, o Supremo aqui, ó, ele dará ciência à casa para que determinado partido político nela representado, pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final do processo, sustar o andamento da ação. Se liga assim, ó. O deputado federal, depois da diplomação, essa palavrinha é a chave, tá? A partir de quando goza de imunidade o deputado federal e estadual? A partir da diplomação. Não é a partir da eleição e não é a partir da posse. A diplomação ela acontece entre a eleição e a posse. A diplomação é um ato ali da Justiça Eleitoral que a partir dali ela fala, ó, tá tudo ok, você pode ser parlamentar, preencheu os requisitos, tá tudo certo. Você é diplomado deputado federal, você é diplomado senador, tá bom? Então é a partir da diplomação, cuidado com essa pegadinha. Vamos supor que esse deputado federal, ele é acusado de corrupção, ele é acusado de homicídio, ele é acusado de estupro, qualquer crime. É feita a queixa-crime, é feita a denúncia pelo Procurador-Geral da República, ele faz a denúncia, coleta os dados, as informações, as peças, oferece denúncia, o Supremo, se receber a denúncia, ele comunica à Câmara dos Deputados, se for um deputado federal. Fala, olha, tem um deputado aqui que foi denunciado por estupro. Nós estamos recebendo a denúncia dele por estupro. A partir daí, qualquer partido político, não precisa ser o do deputado, pode, por maioria absoluta, aí ele pede, né, para que se inclua aqui essa... para que se coloque em votação, o partido político pede para que se coloque em votação, e se a maioria dos membros da Câmara decidir, aquele processo que já está correndo no Supremo, que já foi recebida a denúncia, ele vai ser suspenso, vai ser sustado. Se não houver maioria absoluta, não há suspensão do processo. Tudo bem? Eu sei que tem o caso do deputado Daniel Silveira, mas não vamos confundir agora não, tá? Vamos focar aqui, ó. O pedido de sustação está no parágrafo 4º do artigo 53. Vai ser apreciado pela Casa no prazo improrrogável de 45 dias. Então se liga, foi recebida a denúncia pelo Supremo, e aí o Supremo dá ciência para a Casa. Qualquer partido político pede para colocar em votação. Foi colocado em votação, tem que ser maioria dos membros para sustar a ação. E agora, qual é o prazo para que essa análise seja feita? A partir do momento que um partido político peça para que seja votado se o processo continua ou não, a partir de 45 dias do recebimento da mesa diretora da Câmara dos Deputados ou do Senado, a partir de no prazo de 45 dias tem que ser votado. Tem que ser votado, beleza? Então esse prazo de 45 dias é importante também para vocês. Se suspender o processo, suspende a prescrição também, tá? Enquanto durar o mandato. Acabou o mandato, não foi reeleito, acabou a suspensão, o processo volta a correr, beleza? E agora aqui, ó, uma outra imunidade formal, não é mais de processo, agora é a imunidade de não ser preso, salvo em flagrante de crime inafiançável. Ou seja, galera, um deputado federal, deputado estadual, um senador, ele só pode ser preso, vamos fazer a leitura ao contrário, ele só pode ser preso se for em flagrante e for crime inafiançável. Quais são os crimes inafiançáveis? Os crimes inafiançáveis são racismo, ação de grupos armados, civis ou militares contra o Estado Democrático de Direito. Esses dois, inclusive, são inafiançáveis e imprescritíveis. Aí tem os crimes hediondos e os equiparados hediondos. Tráfico, tortura
e terrorismo, beleza? Esses são os inafiançáveis. Então, se um deputado estiver fazendo tráfico de drogas e ele for detido no momento da venda ali na boca, ele pode ser preso em flagrante, tá? Se ele for pego roubando, se não for um roubo que seja o crime hediondo, tiver com um canivetinho ali, roubando, ó, dá a bolsa aí, seu pilantra, foi preso em flagrante, não é crime inafiançável, ou seja, cabe fiança. Se cabe fiança, então ele não vai ser preso em flagrante. Vai responder inquérito, vai rolar um inquérito, vai ter processo, mas não vai ser preso. Beleza, galera? Desde quando? Desde a expedição do diploma. Os membros do Congresso não podem ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Vamos supor que o deputado federal foi preso em flagrante por um crime inafiançável. Este flagrante, ele tem que estar dentro de 24 horas na casa respectiva, ou seja, na Câmara dos Deputados. E, de novo, pela maioria dos membros, os deputados vão votar se o político permanece preso ou se ele não permanece preso. Entenderam? Foi isso que aconteceu, por exemplo, no caso do deputado Daniel Silveira, mas não vou entrar no caso dele porque o caso dele é totalmente maluco aqui, tá bom? Mas, se houver prisão em flagrante de crime inafiançável, esse flagrante tem que estar em 24 horas no Congresso ou no Senado para que a maioria dos membros decida sobre a sua permanência na prisão ou não. Beleza, galera? Questão de foro privilegiado, foro por prerrogativa de função, e a linguagem mais técnica, justamente para a gente não falar de privilégio igual anteriormente. Foro por prerrogativa de função, a partir da diplomação, deputados e senadores são julgados no Supremo Tribunal Federal. A ação penal 937, de relatoria do ministro Barroso, mudou o entendimento. Quando um deputado estadual ou federal é julgado de fato pelo Supremo, quando a prática do crime é durante o exercício do mandato e tem razão com a função. Ou seja, se o deputado federal pratica um roubo hoje na rua, roubo à mão armada, roubo de caixa eletrônico, ele não vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele é deputado? Ou seja, ele estava no exercício do cargo aqui de deputado? Ele é deputado. Mas tem razão com a função, o roubo dele? Não. Então, para ser julgado no Supremo por um crime, depois da diplomação, tem que ser em razão do cargo e tem que ter relação com as funções que ele desempenha. Tem que estar no desempenho do cargo, ou seja, tem que ser dos 4 anos da legislatura e tem que ter relação com as funções que ele desempenha no cargo. Corrupção, propina, sei lá, estelionato previdenciário, alguma coisa que tenha, algum crime que tenha relação com a função, tudo bem? E imunidade para servir como testemunha. Essa é mais fácil, tá? Só vocês baterem o olho no artigo. O deputado, senador, o que ele souber ali em razão da função, ele não tem obrigação de depor, de testemunhar, porque existe o crime de falso testemunho, quem se nega ou quem se cala, enfim, deputado ou senador eles não vão responder. Senador, deputado federal e deputado estadual, a imunidade disso que nós passamos aqui é em todo o território nacional. Cuidado que o deputado estadual não é julgado no STF. Deputado estadual é julgado no Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça, tudo bem? O deputado estadual de São Paulo é julgado pelo TJ de São Paulo, beleza? Mas a imunidade dele de palavras, foro por prerrogativa, em relação à prisão em flagrante só de crime inafiançável, remessa dos autos 24 horas de um flagrante para a Assembleia Legislativa. Beleza isso aí? Tranquilo? E os vereadores? Vereadores só na circunscrição do município e em relação ao exercício da função dele. Ou seja, se o vereador de São Paulo estiver em Guarulhos e lá se expressar de maneira caluniosa, difamando alguém,
mesmo alegando que está fazendo isso porque é um vereador, está, enfim, atuando, trabalhando em Guarulhos ali ele não tem imunidade. Ali ele não tem imunidade. Só no município de São Paulo ele tem imunidade. Tá? Então a imunidade do vereador é só de palavras, de opiniões, de votos, mas na circunscrição do município e relacionada com o mandato ali, com o exercício da função dele, beleza? Se o vereador de São Paulo está no boteco tomando cachaça e começa a falar mal de outros vereadores, falar mal do servidor da Câmara, falar mal do governo, falar mal disso, daquilo, peraí, você está no município de São Paulo? Beleza. Mas tem relação com a função, você no boteco falando para todo mundo, falando bobagem? Não tem. Tá? Então fique esperto na hora da prova de vocês para não incorrerem em pegadinhas bestas, tá bom? Galera, artigo 10 do Código Penal. Do 1 ao 9, a gente fala assim, primeiro, segundo, terceiro, nono. A hora que vira 10 não é décimo, é artigo 10, 11, 12, beleza? Cultura inútil para vocês. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, meses e anos pelo calendário comum. O que é isso aqui do nosso Código Penal? Para vocês entenderem. Um cara foi preso 23 horas e 50 minutos. Preso em flagrante. Ou seja, hoje já contou um dia de prisão. Um dia de prisão, tá? E como é que se contam os prazos aqui? Se ele ficar preso um mês e a prisão dele começou no dia 15 de março, no dia 14 de abril ele é liberado. 14 de abril ele é liberado. Tá? O último dia dele lá é 14 de abril. Virou dia 15, ele já é liberado. Não importa o horário que ele foi preso no dia, foi preso 2 horas da tarde do dia 15 de março. Hoje já é um dia, já conta um dia todo, tá bom? Foi preso 23h59. Ele já é como se ele tivesse cumprido um dia inteiro de pena ali, tá bom? Então inclui o dia do começo. E conta-se os dias, meses e anos no calendário comum. Não importa se é ano bissexto, não importa se é fevereiro. Exemplo, a pessoa foi presa dia 3 de fevereiro. 30 dias de prisão. Um mês de prisão. Vai sair, o último dia de prisão dela é dia 2 de março. Não importa se a pessoa... Mas fevereiro só tem 20 dias, só tem não sei quantos dias, não interessa, tá bom? É só você contar um dia a menos do dia inicial da pena. Foi preso dia 14 de abril e a prisão é de 1 ano. No dia 13 de abril do ano que vem é o último dia de pena dele. Dia 14 de abril do ano que vem ele está liberado. Essa é a conta que a gente faz aqui. Frações não computáveis, tá? Frações do dia, frações de cruzeiro, ou seja, centavos. Então foi condenado a uma multa de R$ 37,12, só R$ 37. Foi condenado a 2 dias e meio de prisão, a 1 ano, 6 meses, 22 dias e meio de prisão. Não, esse meio não, vai morrer em 22 dias, tá? E legislação especial, isso aqui está no artigo 12, ou seja, você aplica as normas do Código Penal às leis especiais, se não houver disposição na lei especial que trate diferente do Código Penal. Você aplica o Código Penal às leis especiais, desde que lá nessa lei especial não haja uma previsão diferente do Código Penal. Exemplo, artigo 4º da Lei das Contravenções Penais. No Código Penal existe a punição da tentativa. Lá na Lei das Contravenções Penais, o artigo 4º, ele fala que a tentativa não é punível. Ou seja, se lá fala que a tentativa não é punível, fala de uma maneira diferente do que está previsto no Código Penal. Se fala de uma maneira diferente do que está no Código Penal, você usa o que está na lei especial, que o Código Penal é a lei geral. Se não tivesse nada da Lei das Contravenções, você poderia utilizar o Código Penal e punir uma tentativa de contravenção, por exemplo. Aliás, sacada para vocês aqui, vocês sabem qual é a fração de diminuição no crime de tentativa do Código Penal? De 1 a 2 terços, beleza? 1 terço a 2 terços. Se tiver previsão na lei especial, você usa a previsão que está lá. Se não tiver previsão na lei especial, você pode usar o Código Penal. Tem vários exemplos, tá? A lei dos crimes ambientais, a suspensão condicional da pena nos crimes ambientais é de 1 a 3 anos, no Código Penal é de 2 a 4 ou de 4 a 6. Tá? Então tem várias situações que no Código Penal estão diferentes de algumas leis. E aí você usa o que está na lei. Se não tem aquela previsão na lei, você pode utilizar o Código Penal. Quase meia hora de aula, hein, galera? Meia hora de aula das aulas 9 e 10. Bora estudar!